espionagem iraniana dentro de Israel, né? Diferente das operações de espionagem iranianas em décadas anteriores, que recrutavam empresários de alto nível, né? Inclusive eles recrutaram um que chamou a atenção, e um ex-ministro. E novos supostos espiões eram, em grande parte, pessoas à margem da sociedade israelense, incluindo imigrantes recentes, um desertor do exército e um criminoso sexual condenado, mostraram conversas com as fontes, registros judiciais e declarações oficiais. Grande parte das suas atividades se limitou a pichar muros com frases anti-Netanyahu ou antigovernamentais e danificar carros, né, disse o Shin Bet. No entanto, a escala das prisões e do envolvimento de tantos judeus israelenses, além de cidadãos árabes, causou preocupação em Israel em um momento em que o país continua em guerra com o Hamas, apoiado pelo Irã em Gaza. E quando um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah continua frágil. O Shin Bet disse em 21 de outubro que as atividades de espionagem estavam entre as mais severas que o Estado de Israel já conheceu. E é verdade, né? Não seria possível essa invasão do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 sem uma espionagem prévia e sem uma espionagem profunda, professor, porque ali eles precisaram descobrir aonde os oficiais moravam, como funcionavam os kibbutzim, né, a rotina profunda dos exércitos, das forças de segurança. Então, não foi que Israel simplesmente dormiu e um belo dia o Hamas entrou para atacar. Não. Foram alguns anos, principalmente depois que os israelenses abriram as fronteiras para que os palestinos da faixa de Gaza pudessem trabalhar em território israelense. Ora, há uma crise nos países desenvolvidos de mão de obra, e daquela mão de obra mais bruta, de limpeza, na construção civil e por aí vai. E quem precisa de trabalho? São os países subdesenvolvidos, os cidadãos desses países, né, dessas regiões. E nesse caso, próximos a Israel, estão os palestinos, que dentro da Palestina não há nada para um palestino de bem, vamos colocar assim, fazer. Então eles foram trabalhar em Israel e assim funciona no mundo todo. Tem brasileiros trabalhando, fazendo limpeza, construção civil nos Estados Unidos, na Europa e por aí vai. Em Israel não seria diferente, né? Os imigrantes trabalham lá e, diferente de muitos lugares, os palestinos então cruzavam todos os dias a fronteira para trabalhar em Israel e retornavam à noite. Muitos deles espionando para os iranianos. E detalhe, professor, muitos inclusive espionavam sem saberem o que estavam espionando. Existe esse nível, né, de espionagem. Aquele que espiona, mas ele não sabe para quem que ele está espionando e nem o que exatamente. Bom, seguindo aqui o relatório, né, disso que está acontecendo, as decisões, né, as prisões também ocorreram após uma onda de tentativas de assassinato e sequestros ligados a Teherã na Europa e nos Estados Unidos, inclusive a tentativa de assassinato de Donald Trump e várias tentativas de assassinato ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A decisão em comum de fornecer relatos públicos detalhados das supostas conspirações foi uma ação dos serviços de segurança de Israel para sinalizar tanto ao Irã quanto aos potenciais sabotadores dentro de Israel que eles seriam pegos, disse Ben-Hanan. E é isso, não é vazamento, Bom, vazamento na sua essência, mas é Israel que está dando um recado aos iranianos e aos espiões: olha, nós estamos sabendo e nós vamos atrás de vocês. Quando isso sai na mídia, né? Você quer alertar o público e você quer dar um exemplo de pessoas que também podem ter intenções ou planos de cooperar com o inimigo, disse esse alto oficial, né? Israel obteve grande sucesso de inteligência nos últimos anos em uma guerra oculta com o seu inimigo regional, incluindo, supostamente, eliminar um importante cientista nuclear lá no Irã, né? Com as recentes prisões, Israel até agora frustrou os esforços de Teherã para responder, disse um oficial militar ativo. Israel está em conflito direto com os representantes do Irã desde que a guerra eclodiu no ano passado, né, com o ataque de 7 de outubro de 2023.
para nós que falamos disso todos os dias, professor, não é uma novidade, não causa um espanto, até porque nós esperamos exatamente de uma força tão hostil, né, como o Irã, trabalhando contra Israel. Mas é muito importante o grande público entender que não se trata apenas do lançamento de mísseis, de drones ou de bombas. É algo muito mais profundo e aí é muito mais demorado, porque no campo de batalha, professor, você envia os soldados, envia os aviões, as bombas e você faz a guerra. Você vai vencer ou não. Agora, quando o inimigo está infiltrado dentro do sistema, aí a missão é mais profunda e muito mais complexa de ser resolvida. E isso é de um lado para o outro. Vou dar Exato, um é dos exemplo. dois, né? Vou dar um exemplo. Eu acho que foi em abril ou foi março desse ano, houve aquele primeiro ataque iraniano Em abril, direto ao território israelense. Pois em é. abril. É. Aquilo foi uma resposta a um ataque que Israel fez em uma embaixada na Síria, que teria matado ali pessoas da Guarda Revolucionária Iraniana, incluindo o chefe. Mas, como Israel sabia que esse sujeito estava lá naquele prédio, naquele momento, naquela hora, com as pessoas que estavam, e que seria a hora certa de atacar. Se Israel não tivesse informação privilegiada, também isso não teria acontecido. Como Israel sabia o local e o momento para aniquilar o Hassan Nasrallah, que é o ex-comandante do Hezbollah. Né? Israel sabia, dizem que ele passou o dia fora do bunker, né? E aí quando ele chega no bunker, dentro de questão de poucos minutos, o bunker é atacado e ele morre. Israel não conseguiria fazer essas coisas também se não houvesse informação privilegiada. E o Irã sabe disso. Tanto é que o Irã passou agora recentemente um pente fino nas forças revolucionárias, porque sabe que existe ali vamos dizer, uma contaminação israelense dentro das estruturas iranianas. Né? Então, eu penso que a infiltração israelense no Irã ela seja muito maior do que a infiltração iraniana em Israel. É o que eu penso. Né? Bom, esse ano a gente teve esses ataques diretos entre um país e outro. A gente vê Israel agora atuando de domingo para cá, centenas de ataques aéreos à Síria, né, destruindo estoque de armas, lugares de fabricação de arma, destruindo inclusive frota marinha síria, né, e avançando para além daquela zona tampão que compreende as colinas do Golã, né? Agora, também é bom falar uma coisa. Eu sei que aqui é uma live mais de notícia, mais de um caráter mais jornalístico, mas eu, enquanto judeu, eu não posso deixar de reparar algumas coisas. Né? E eu sei também que boa parte do público que nos assiste é religioso, seja judaico ou cristão, mas eu queria levantar uma questão que eu percebi essa semana, precisamente semana passada. Quando a gente vai na Torá, em Gênesis, a gente vê Labão, o arameu, ou seja, o sírio, né, Tá aqui, indo ó. atrás Ó. de Labão, Jacó. Labão, coloca aí o mapa, temos o mapa, ó. Labão sai dessa região aqui, ó. Isso. Né? Pois é. Norte da Síria, Iraque, né? Mesopotâmia.
Labão E é chamado de o arameu. A gente o sabe Ara. que o aramaico era o idioma falado na Síria, então Labão ele era É, sírio, né? exatamente. Para quem não sabe, para quem está assistindo a gente não sabe, o povo judeu estuda a Torá a partir de porções semanais, né? Cada semana a gente estuda uma porção da Torá, de forma que ao longo do ano a gente consegue ler a Torá inteira. Semana passada a gente caiu na porção semanal aonde Labão, o sírio, perseguia Jacó, Israel, e eles se encontram ali na colina de Gilade. Labão não consegue atingir os objetivos dele e é, vamos dizer, retraído por Jacó, Israel. Essa região de Gilade que fala o Gênesis é a atual região das colinas do Golã. Por que eu estou relembrando isso? Porque o Rebbe de Lubavitch, que era um rabino ortodoxo, ele tinha o costume de dizer que as porções semanais da Torá podem reverberar acontecimentos da atualidade naquela semana em que a gente está lendo aquela porção. É verdade. Então, eu relembro isso porque essa semana que passou, nós vimos a derrota, a queda de Labão, o sírio, o arameu, e a vitória de Jacó, Israel, na região de Gilade, que hoje se compreende como Golã. Né? Golã é uma variação de Gilade, que é a região da qual Israel avançou agora esse final de semana após a queda de Bashar al-Assad, como na região tampão, que chamam. Né? Então, vimos aí, coincidência ou não, vimos aí a queda do sírio que perseguia Israel na porção semanal da Torá desta semana, e vimos agora a queda do regime da família Assad, que por mais de 50 anos foi algoz de Israel. O pai do Bashar al-Assad invadiu o Israel outras vezes. Aquela guerra do Yom Kippur, o Egito invadiu de um lado e o pai do Bashar al-Assad invadiu a partir da Síria por outro lado, né, a partir das colinas de Golã, inclusive. Então a gente vê, coincidência ou não, junto com a Paraxá da semana, a queda desse regime sírio que foi um tosqueador de Israel durante muito tempo. Né? Então, de certa forma, tem um caráter religioso isso que eu estou falando, mas também tem um caráter histórico, de certa forma.